Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes. Hoje estaremos transmitindo a 9ª mensagem, Juízes capítulo 10. Juízes capítulo 10, vamos ler do versículo 6 ao versículo 18. Juízes 10, do 6 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Então tornou os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, e de Moabe, e dos Amonitas, e dos Filisteus. E porque deixaram o Senhor, e não o serviram, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e os vendeu nas mãos dos filisteus, e nas mãos dos amonitas, os quais nesse mesmo ano os oprimiram e vexaram. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do rio Jordão, em Gileade, na terra dos amorreus. Os amonitas também passaram o Jordão para pelejar contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim. E Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor: contra ti havemos pecado, porque deixamos a nosso Deus e servimos aos Baalins. Respondeu o Senhor: não vos livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Também os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram. E quando clamastes a mim, não vos livrei da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide, clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem. Tão somente te rogamos que nos livres hoje. Então tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. E o Senhor não pôde mais suportar a angústia de Israel. Quando os amonitas se reuniram e se acamparam em Gileade, também os filhos de Israel se reuniram e se acamparam em Mispa. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem começar a pelejar contra os amonitas será a cabeça de todos os moradores de Gileade. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, pela preciosa palavra que lemos nesse instante. Pedimos agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo, à luz desta palavra que lemos, possa estar falando aos nossos corações, e que as atitudes aqui do Teu povo, Senhor Deus, possa servir de exemplo para que nós não tomemos essa atitude de ter ídolos em nossas vidas, trazer para dentro do nosso coração deuses estranhos, falsos, e que também, Senhor Deus, a atitude nesse momento de arrependimento possa também nos inspirar, Senhor, no momento em que nós pecarmos contra Ti, nós possamos assim nos voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração. Pai, nos ensina através desse texto, nos ensina através desta palavra preciosa, Senhor, que ao término deste culto nós possamos sair daqui mais edificados, mais fortalecidos e mais comprometidos com o Senhor e com a sua santa palavra.
nos ilumina. Nós pedimos a tua bênção e a tua direção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a idolatria agora é mais pesada e mais ousada do que tudo que nós já vimos até aqui na história dos juízes. Essa história, ela sempre vai tendo um teor de gravidade a mais. Por isso que no final do livro, quando nós terminarmos de estudar o último juiz aqui, que vai ser Sansão, você vai ver realmente uma entrega total do povo ao pecado, à idolatria, à falta de discernimento. Porque, queridos, é assim que acontece na vida de um povo ou na vida de um indivíduo. Um abismo chama outro abismo. Está escrito na palavra de Deus. O pecado sempre se multiplica à medida que ele se torna um vício em nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus diz para nós: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não se ponha o sol sobre o pecado cometido. Não permita que o pecado cometido decrie a outros pecados. Tome imediatamente a decisão, a iniciativa de confessar o pecado. Todo pecado dá cria a outros pecados, sempre piores do que os primeiros e com consequências mais devastadoras ainda. Israel, diferente das outras nações, não é fiel a um só ídolo, a um só Deus. Cada uma dessas nações tinha lá os seus deuses. E eles se concentravam, e eles veneravam, e eles honravam, e eles respeitavam esses deuses. E eles consideravam que esses deuses eram como se fossem generais, senhores, que garantiam as suas vitórias. Mas os filhos de Israel se prostituíam com os ídolos de todas as nações. Foram 7 nações que Deus desapossou nessa travessia do Egito até colocar Israel ali na terra prometida. E nenhum dos deuses dessas 7 nações Israel deixou de adorar. Todos os deuses dessas nações, os filhos de Israel, em algum momento de desvio de Deus, prostraram-se, dobraram-se diante deles. E justamente, queridos, estes que tanto lhes oprimiram no passado, antes deles serem resgatados do Egito, estes que Deus os derrotou, mostrando aos olhos dos filhos de Israel que eles não tinham poder algum perante eles. Justamente estes, Israel voltava e se prostrava e adorava e devotava como fazia os pagãos. Só que os pagãos não conheciam ou não conhecem outro Deus senão somente os seus deuses. Mas o povo de Israel é diferente. Eles vêm de uma vasta experiência de livramento e de extraordinários milagres pelas mãos do Deus único. Então tudo leva a entender, meus queridos, que havia uma maldade intrínseca, obsessiva em provocar a ira ao Senhor. Eles provocam de tal forma a ira de Deus que ela se acendeu como um fogo devorador, como diz aqui o texto. De modo que todo Israel vai sofrer agora mais uma terrível opressão por 18 anos. Como nós temos visto naquele ciclo, o povo gemia e clamava e Deus respondia, sempre com a sua bondade e misericórdia. Agora, o povo clama ao Senhor e a resposta de Deus é surpreendente. Sabe aquelas pessoas, né, que vão sempre contando uma mentira, né? Tá vendo? É mentira, estava brincando, né? Então o povo de Israel estava mais ou menos assim com Deus. Pecava contra Deus, aí perdia os seus privilégios lá, o prazer dos ídolos, aquilo que eles adquiriam, e aí, vamos clamar a Deus. Aí clamava a Deus, Deus tinha misericórdia, não é? Aí Deus enviava um profeta, Deus enviava um juiz. Aí eu imagino que agora eles devem ter pensado mais ou menos assim, olha,
Vamos olhar a nossa história. Sempre que nosso povo pecava, né? Clamava a Deus, Deus, vamos fazer a mesma coisa. E agora, eles têm algo diferente de todas as outras vezes. Deus dá uma resposta surpreendente. Da última vez, como com Gideão, como nós vimos, Deus envia um profeta e diz que o povo não havia se arrependido genuinamente. Agora a resposta de Deus não apresenta antes o profeta. Deus responde ao clamor do povo dizendo: não os salvarei mais. Eu não vou mais livrar vocês. Se vocês confiam nesses deuses, então deixa que esses deuses salvem vocês. Se você confia no dinheiro, deixe que o dinheiro te salve. Se você confia no amor romântico, então deixe que o amor romântico domine e controle a sua vida. Mas quando você sente falta, vá tentar buscar satisfação no amor romântico, nas paixões, nos ídolos. O que Deus está dizendo aqui, meus irmãos, eu sei o que vocês estão pedindo. Na verdade, vocês não estão arrependidos verdadeiramente. O que vocês desejam é que eu resolva o problema de vocês. O próprio povo de Deus estava tratando a Deus como um dos seus ídolos. Alguém que me serve, alguém que resolve os meus problemas. Não é assim que funciona os adoradores de ídolos? Eles têm os ídolos, os deuses, exatamente porque na mente deles, na fé que eles adquiriram, esses ídolos, esses deuses resolvem os seus problemas. Daí porque o nome dos deuses tem alguma coisa relacionada a um tipo de problema que esse Deus resolve. E aí eu não vou citar aqui mas os irmãos conhecem. Tem o da vista, né? Tem a deusa da vista para poder curar a vista. Tem o dos endividados. Tem daquelas pessoas que demoram a casar. É do mesmo jeito, irmãos. É interessante quando você lê a história de Israel. Não tem como você não fazer uma relação com a nossa realidade religiosa hoje. Quando você lê a história dos reis de Israel, principalmente a história depois da divisão do reino, né? Fica o reino de Israel, que a maioria dos reis foram maus. Fizeram o que era mal e desagradável aos olhos do Senhor. Aí tem alguns lá que faz alguma coisinha mais ou menos boa, né? Aí diz assim, ele fez isso, né? Ele restituiu isso, restaurou, mas ainda não destruiu os altares, né? Os altos. Os altos eram os altares que o povo prestava lá culto aos deuses, as oferendas e tudo mais. Ou seja, eles continuavam adorando a Deus, mas é como que dizem, olha, vamos deixar aqui os altos. Vamos deixar aqui, eu acho que o Lucas falou isso ontem, foi Lucas. Vamos deixar esse Deus de reserva aqui. Foi muito boa a mensagem do Lucas ontem, né? Ídolos do coração, né, Lucas? Mais ou menos dentro daquele tema do livro lá, né? Vamos deixar esse Deus de reserva aqui, esse ídolo aqui, vai que falha, né? A nossa busca ao Deus verdadeiro, né? Então a história de Israel está cheia dessa questão. Infelizmente o povo de Israel é um povo ainda hoje muito supersticioso, irmãos. Apesar de toda a revelação, de toda a manifestação plena de Deus. Então, meus queridos irmãos, Deus fez o que nunca tinha feito antes quando ouvia o gemido de Israel. Mesmo quando eles não eram tão verdadeiros em seu clamor, logo Deus tinha misericórdia e enviava socorro, como foi o caso lá de Gideão. Não houve um arrependimento pleno, mas Deus, na sua compaixão, na sua misericórdia, logo enviava socorro. Levantava um libertador. Agora, eles ouvem de Deus o que eles jamais esperavam ouvir. No momento crucial de seus sofrimentos, Deus deixa eles no aperto. É o que o versículo 9 diz, que Israel se viu muito angustiado. Eles estavam lá naquela opressão, naquela luta que durara 18 anos. Eles vinham 18 anos sendo oprimidos ali pelos amonitas. Aí de repente eles decidem clamar. E aí quando eles clamam, a resposta de Deus os surpreende. E isso angustiou demais o coração deles. Por que angustiou demais o coração deles? Porque nós vamos ver que agora o arrependimento era verdadeiro. Agora era verdadeiro, irmãos. Eles estavam arrependidos mesmo, tanto é que o versículo lá no início vai dizer, Senhor, nós pecamos contra ti. Essa expressão não existe lá no ato do pecado dos filhos de Israel na época de Gideão.
Mas aqui não, aqui eles colocam, né? Eles reconhecem que pecaram contra Deus. Mas Deus dá esta lição para eles. E é claro que Deus sabia disso, mas tinha tudo um propósito de Deus. Deus disse aquilo, meus irmãos, que muitas vezes é prática nossa, é retórica nossa, na nossa curta paciência, intolerância e sede de vingança com os que nos ofendem. Nós às vezes agimos assim. E eles ficam surpresos porque Deus agiu talvez parecido com algumas atitudes que eles tinham entre os seus irmãos, que pecavam contra eles, que obviamente havia brigas entre eles. E quando esses irmãos talvez pedissem perdão, clemência, eles, que conversa é essa? Você já perdoei você tantas vezes, e você vem novamente, e você vai receber agora é castigo. E eles não esperavam receber de Deus uma atitude parecida com a atitude deles. E aí, queridos, a resposta de Deus surpreende. Se virem. Em outras palavras era isso, se virem. E é isso que o texto diz. Vão pedir aos ídolos, corram para os deuses que vocês escolheram para adorar, que eles livrem vocês. Vocês não quiseram assim? Que assim seja. Aguente as consequências de suas escolhas e rebeldia. Vocês estão brincando comigo. Vocês têm o que sempre mereceram, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir do castigo divino? Deus estava dando esta mensagem. Agora, queridos, o texto traz uma peculiaridade. O texto diz no versículo 7 que Deus os vendeu aos inimigos. E no mesmo versículo da minha tradução aqui diz que eles oprimiram e vexaram por 18 anos. Deus os vendeu e os amonitas os vexaram com os outros povos ali, os filhos de Israel, por 18 anos. Isto é, atormentaram, humilharam, pisaram, maltrataram eles psicologicamente e fisicamente, privaram do prazer e a alegria que eles vinham tendo naquele contexto de adorar todos esses ídolos que o texto aqui relata. Talvez nem os amonitas, nem os edomitas adoravam todos os deuses que Israel estava adorando. Eles eram fiéis aos deuses ali da sua região, mas Israel decidiu adorar todos eles. Dói muito, irmãos, quando nós vemos o sofrimento de alguém, mesmo que a causa seja resultado de desobediência. Por isso mesmo afirmamos que o povo não é inocente, que o castigo de Deus é justo, é corretivo. O povo de Deus sempre foram muito bem assistido de mandamentos para a vida. E os mandamentos de Deus não são para a condenação, mas para a vida, para a preservação da vida. Para aqueles que obedecem, certamente vivem, é o que diz a palavra de Deus. E eu queria ler alguns versículos em Deuteronômio, capítulo 32, para que os irmãos possam, ou para que nós possamos dar mais vida ainda a esse contexto aqui, em que os filhos de Israel estão em desobediência a Deus. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 16, eu vou ler alguns versículos aqui. O versículo 16 diz o seguinte: com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não haviam conhecido, novos deuses recém-chegados, aos quais vossos pais não veneraram. Olvidastes a rocha que te gerou, e te esquecestes do Deus que te formou. Ao ver isto, o Senhor se irritou, provocando a ira por seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei deles o meu rosto, e verei qual será o seu fim, pois são uma geração perversa, filhos sem lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, e com os seus ídolos me provocaram a ira. Também os provocarei a zelos com aquele que não é povo,
com nação louca, os despertarei a ira. Pois um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno. Devorará a terra com seus produtos, e consumirá os fundamentos das montanhas. Males amontoarei sobre eles, e as minhas setas esgotarei contra eles. Versículo 27. Se não receasse a arrogância do inimigo, para que os seus adversários não se iludam e digam: a nossa mão triunfa, não foi o Senhor quem fez tudo isso. O meu povo é gente que perdeu o bom senso, e neles não há entendimento. Oxalá fossem sábios, então entenderiam isto, e atentariam para o fim que os espera. Como poderia um só perseguir 1000? Quando a gente pensa lá em Gideão, como pode 300 matar 32.000, ou 100 e tantos mil? E 2 pôr em fuga 10.000, como pode isso? E a sua rocha se a sua rocha não estivesse vendido, Deus os vendeu para os amonitas os oprimirem. Por isso que os inimigos podiam realmente vencer Israel. E o Senhor não os tivesse entregue, pois a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o oprimiram. Verso 35. A mim pertence a vingança e a recompensa. Ao tempo em que seus pés resvelaram, o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. O Senhor fará justiça ao seu povo, e terá compaixão dos seus servos, quando vir que força se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em que confiavam? Os deuses que comiam as gorduras de suas vítimas e bebiam o vinho de suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem, para que ache esconderijo para vós. Vede agora que eu sou, eu somente, e não há outro Deus além de mim. Eu causo a morte e restituo a vida. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Levanto a mão ao céu e juro por minha vida eterna. Versículo 44. Acompanhado de Josué, filho de Num, Moisés veio e proferiu todas estas palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje vos proclamo, e ensinai-as a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Ela não é para vós uma palavra vã, antes é a vossa vida. Cumprindo-a, prolongareis os dias na terra que, passando o Jordão, ides a possuir. Estes mandamentos que Moisés deu lá bem antes, do estabelecimento dos juízes, era para que o povo de Israel, ao adentrar nessas terras, eles pudessem ter as suas vidas e a sua fé preservada. Mas infelizmente, meus irmãos, como nós já vimos até aqui, se você analisar direitinho esse cântico de Moisés, você vai ver que Deus deu todos os mandamentos visando preservar o seu povo. Ou seja, nenhuma nação podia jamais se exaltar diante de vitórias que eles pudessem obter sobre o povo de Deus, se não fosse o próprio Deus que entregasse o seu povo. E a razão pela qual, mesmo Deus fazendo isso, Deus ia em busca e resgatava o seu povo de volta, é para que esses deuses não ficassem agora se engrandecendo, se exaltando. Não era porque o povo merecia, não era porque o povo era digno, é porque era o nome de Deus que estava em questão. Então tudo aqui é resultado da misericórdia de Deus. Mas aplicando para as nossas vidas, meus irmãos, o sentimento que nós temos hoje
de segurança, de proteção em Deus, nos encoraja realmente a viver a nossa vida com mais propósito, com mais objetivo, com mais confiança, e não temer o que pode realmente nos fazer qualquer inimigo que se levante. Porque se nós estamos realmente fazendo a vontade de Deus, na presença de Deus, meus irmãos, não tem mesmo que temer, não tem gigante, não tem ditador, não tem poderio que resista ao poder da igreja, ao poder dos filhos de Deus. Estranhamente, queridos, a desobediência gera prazer. E essa era a razão pela qual Israel desobedecia tanto a Deus. É porque os deuses das nações, a maneira como eles reivindicavam a adoração para si, era uma troca de favor, era uma troca de prazer, de sensação, coisa que na relação com Deus isso não existe. E não precisa existir, porque Deus dá todas, Ele supre todas as nossas necessidades. Agora, quando nós pendemos para o lado do prazer carnal, do prazer pecaminoso, aí não tem jeito, não tem como usufruir do prazer pecaminoso na presença de um Deus santo. Então a tendência do homem é se apegar a um ídolo, que enganosamente ele pensa que esse ídolo vai mantê-lo em segurança. Porque Paulo diz, irmãos, que o ídolo nada é. Os deuses não existem, irmãos, você sabia disso? Toda essa história, né, dos deuses aqui, os deuses não existem. Os ídolos não existem. São demônios caídos, derrotados. Não existe um Deus competindo com Deus. São demônios lançados, expulsos, que os homens adquiriram para si e criaram esses deuses. Mas quando nós pensamos em deuses, não é? Como nós temos a nossa mente, a nossa estrutura, ela é essencialmente religiosa, aí nós canalizamos sempre para essa questão da divindade. Mas o Deus realmente é tudo aquilo que nós, no nosso dia a dia, desfocado de Deus, nos deleitamos, como o amor ao dinheiro, ao sexo, aos prazeres, a essas satisfações momentâneas, instantâneas, essa busca desesperada que muitos estão a buscar todos os dias, e isso torna-se um Deus, um dominador das suas vidas. Então, queridos, a desobediência gera prazer, mas as consequências apagam todo o prazer. Por isso, muitas vezes, o povo se voltava, gemiam e clamavam a Deus, não necessariamente porque reconheceram ou reconheciam que estavam pecando contra Deus, mas porque queriam ter de volta o que eles perderam na desobediência. E era esta lição que Deus estava dando a eles agora. Sofrimento, eles perderam o que tinham, e aí vamos clamar. Era uma maneira de ter de volta o que eles perderam. O romance da idolatria havia acabado nesse contexto aqui, não é? Aquele namoro apaixonante, vislumbrante com os ídolos, tinha chegado ao fim. Que é interessante que parece que os próprios ídolos, né, colocavam fim no romance com Israel. Mas não era necessariamente. Era Deus que atrapalhava o romance, porque era o seu povo. Porque Deus cuidava do seu povo. Por isso que diz o texto aqui que Deus os vendeu. Como nos outros juízes que nós vimos, que Deus os entregou para que eles fossem oprimidos. Então o prazer no prazer agora é opressão. Se isso porventura acontecer com você, reconheça quem é o único culpado. E clame a Deus, peça misericórdia e se volte de todo o coração para Deus e diga: Senhor, eu pequei contra ti, eu reconheço, Senhor, que o que está acontecendo comigo não é culpa de ninguém, é culpa minha, tem misericórdia de mim. Mas muitas vezes nós transferimos esta culpa para outras áreas, ou para alguém. O povo reconhece que o Deus mudo e surdo não lhe satisfaz mais. A alegria deu lugar à dor, o riso à tristeza, o gozo do prazer ao gemido sufocável da alma, da escuridão da alma, a abundância de pão, a escassez de paz e felicidade.
Eles se esforçam agora para afirmar que estão arrependidos de verdade, que reconhecem que pecaram mesmo contra Deus, que não é apenas a tristeza de ter perdido algo material e prazeroso aos olhos, como nas outras vezes, quando eles queriam somente que Deus resolvesse as suas demandas, que Deus restituísse suas riquezas perdidas para os midianitas, como nós vimos. Eles dessa vez queriam mais do que isso. Eles queriam a presença confortadora de Deus. Por isso o texto diz que Israel muito se angustiou quando ouviu o não de Deus. Eles agora, meus irmãos, parece que estão entendendo o que significa arrependimento, o que significa voltar-se para Deus. Quem se arrepende, meus irmãos, de verdade, se volta para Deus, não reivindica nada para si, senão somente o perdão e a presença de Deus. O arrependimento real gera atitude desprovida de interesse e de recompensa. Hoje, o que nós contemplamos hoje são pessoas se voltando mais com interesse de restituição. Tem até uma música aí, não é? Uma vez eu causei um problema danado com essa música. Fui pregar no congresso e o tema do congresso é restitui. E a música tema era restitui. Daí eu preguei tudo o contrário, foi um problema, foi terrível. Mas os irmãos foram misericordiosos que me convidaram ainda no segundo ano para pregar no congresso lá em Morada Nova. Mas a ideia é isso, é restituição, ou seja, as pessoas se voltando para Deus, como se eles tivessem o direito de reivindicar. E é isso que tem sido fomentado na mente da maioria, de uma grande parte aí do neopentecostalismo, né? Esse direito de reivindicar, de pedir de volta o que perdeu, o que o diabo levou, enfim. O fato é, queridos, que o pecado, quando reconhecido de fato pelo transgressor, ele sente feridas na alma e não nos bens que perdeu. Quando nós nos arrependemos de verdade, quando nós reconhecemos que pecamos contra Deus, nós sentimos ferida na nossa alma. Como disse Davi, até os meus ossos estão doloridos. Enquanto eu me calei, enquanto o pecado dominava a minha alma, eu me angustiava, eu me acabava, eu me destruía por dentro. Então, quando Davi se arrepende, ele não externa o seu arrependimento pedindo algo de volta. Deus, me dá o poder, me dá a autoridade que eu perdi. Senhor, eu quero voltar a ser o rei. Não. Davi só quer o perdão de Deus. Ele só quer a paz de Deus que estava faltando no seu coração. Então o verdadeiro arrependimento, meus irmãos, não se volta atrás de direitos, de privilégios, de status. Tem muitas pessoas se voltando para Deus, buscando a Deus para alcançar os seus objetivos, para alcançar os seus interesses. E Deus externou esse sentimento aqui. Deus externou esse sentimento que nós colocamos lá na mensagem quando lá em Gideão, que o texto lá não diz diretamente, mas nós colocamos que o povo ali não havia se arrependido verdadeiramente, que havia mais era um sentimento de querer de volta ali as suas plantações, os seus frutos e tudo mais. E nós falamos aquilo porque nós já lemos todo o livro de Juízes, nós já estudamos todo o livro de Juízes, e aqui está de fato Deus fazendo uma reivindicação anterior. O povo aqui está arrependido, mas Deus está se reportando aos midianitas que oprimiram Israel naquela ocasião. E por isso que Deus diz, não, vocês não estão arrependidos de coisa nenhuma. Igual da outra vez, ou seja, o texto lá não relata, mas Deus aqui relata. É possível que alguns daquela situação lá dos midianitas estivessem aqui, outros talvez já tivessem morrido, mas alguns mais idosos certamente estavam ainda nesse período aqui. Então, queridos, Deus resiste por um tempo ao seu gemido, ao seu clamor para o próprio bem deles. E de fato, diferente das outras vezes, eles tomam uma atitude independente de receber ou não a atenção de Deus. O que indica que de fato houve arrependimento. E que isso sirva de lição também para nós hoje. Quando nós buscamos a Deus para que Deus nos dê algo, na verdade nós estamos mostrando que esse algo é o nosso verdadeiro Deus.
Ou seja, quando eu busco a Deus, somente focado naquela conquista, ora, eu estou apenas usando Deus para conquistar aquilo que de fato é o meu Deus. Ou seja, a minha felicidade, a minha alegria, só vai ser plena se eu tiver isso que eu estou pedindo. Então, Senhor, e as igrejas se aproveitam para fazer os propósitos, né? As campanha da fogueira de Israel, campanha disso, campanha daquilo, traga boi, traga cabrito e tal, aquela coisa toda. Por quê? Porque as pessoas, elas focaram a sua visão não em Deus, mas no que Deus tem para garantir para elas. Então esse é o verdadeiro Deus das pessoas, é aquilo que mais importa para nós. Graças a Deus, meus irmãos, aí no versículo 10 do capítulo 15, nós vemos uma mudança de postura. O povo diz a Deus: Senhor, faça conosco o que o Senhor quiser. Só sabemos que nós merecemos o que estamos vivendo, nós sabemos o que está acontecendo conosco dessa vez, é culpa nossa. Faça conosco o que o Senhor quiser, mas por favor, não deixe a sua presença, livra-nos mais esta vez. Vamos ver os versículos 15 e 16. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem. Então somente te rogamos que nos livres hoje, nessa nossa angústia que nós estamos vivendo. Então tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. E o Senhor não pôde mais suportar a angústia de Israel. Imagina, meus irmãos, aquele pai ouvindo o gemido do filho, o clamor por socorro, e ele pode ajudar, ele pode socorrer de imediato, mas para não torná-lo mais viciado nesse ciclo contínuo de pecado, de desobediência prejudicial à sua própria alma, o pai resolve dar uma lição mais dura. Ele sofre junto, é claro, chora junto, mas é preciso o filho aprender a valorizar o colo do pai e não sair na primeira oportunidade para o prazer mundano. Muitas vezes, meus irmãos, Deus, pela sua bondade, Ele está fazendo todo esse movimento em nossas vidas e a gente às vezes nem percebe. Às vezes a gente está pedindo uma coisa a Deus que a gente julga que é a coisa mais importante e que é a coisa que vai completar a nossa vida, e a gente não recebe ou tarda em receber, e a gente às vezes fica naquela inquietação. A gente precisa estar atento a essas questões, né? Às vezes é até um bem material que a gente perde, que desaparece da vida da gente, a gente fica naquela angústia, e de repente Deus, que é misericordioso, vendo a nossa desobediência, algo poderia... Enfim, todas essas questões, irmãos, nós devemos considerar, porque não é que Deus trabalha em silêncio, viu, irmão? Deus não trabalha em silêncio, não. Deus trabalha de forma perceptível. Nós é que não temos a capacidade de perceber o movimento de Deus. Nós é que não temos capacidade. Não que a capacidade não nos foi dada, mas porque nós estamos tão envolvidos com o mundo, nós estamos tão focados nos nossos objetivos, nos nossos propósitos, que parece que Deus está em silêncio. E Jesus disse: olha, 24 horas por dia Deus está trabalhando. Eu e o Pai, nós não paramos. Jesus disse lá para os seus discípulos: meu Pai não para. Ou seja, Ele está em movimento, Ele está trabalhando. Já pensou se Deus tivesse parado, uma coisa parada? Não está. Deus aqui, meus irmãos, faz aquilo que Paulo relata em Romanos 1, 24. Deus os entregou às próprias concupiscências de seus corações. Por isso o termo Deus os vendeu. A ira de Deus revela o dizer interior da sua excelsa divindade, emanando em sentimentos humanos. É como que dissesse: já que vocês confiam nesses deuses, eu entrego vocês para eles. Se deleitem neles, se entreguem aos prazeres agora. Quando o prazer acabar e a conta chegar, que eles também salvem vocês dos seus apertos e sofrimentos, que
vocês passam agora. Desonrem-se entre si. Chame a eles, que eles se salvem. Mas, como lemos aí no versículo 16, parte B, o Senhor não pôde mais suportar a angústia de Israel. Irmãos, isso é muito maravilhoso e importante para a gente. Deus não pôde suportar mais o gemido de Israel. Assim como o pai humano, ele também se emociona com a condição miserável de seus filhos teimosos. Davi, na sua experiência com Deus, diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito, que revela verdadeiro arrependimento. A Bíblia está repleta de manifestação que nos faz entender esse sentimento de emoção de Deus com respeito aos seus filhos. Quando de fato esses clamam, se arrependem, se voltam para Deus, até mesmo reis perversos, em momentos de raro arrependimento, foi o suficiente para Deus não destruí-lo. Deus é muito misericordioso, irmãos. A desgraça de seus filhos faz vir à tona a sua misericórdia. E me parece que o Senhor, diferente das outras vezes, agora também, vendo o povo realmente arrependido, delibera também que eles podem fazer suas escolhas. Se arrependimento verdadeiro, se você está centrado, fazendo a vontade de Deus, então você pode fazer as suas escolhas. Deus deixa que eles escolham o seu juiz. Em outras palavras, já tem maturidade para isto. Escolhe que o abençoarei, mas escolha bem, para que depois não venham também sofrer as consequências. O inimigo amonita está acampado em Gileade. Então eles se reúnem em Mispa e desafia voluntário dentre eles que se levante e lute por Israel. O tal que assim fizer se tornará seu líder e juiz, diz aí os versículos 17 e 18. Mas não houve entre eles quem tomasse esta atitude de fé e coragem. Então tudo indica que Deus também estava trabalhando em seus corações para que eles se refazessem ou se arrependessem do mal que cometeram a um de seus irmãos. Quem? Jefté. Eles haviam praticado um ato não muito agradável aos olhos de Deus, a quem eles haviam expulsado de forma humilhante diante de todo Israel. Vexaram a Jefté em certo dia deliberado por eles, e agora eles e todo Israel que estavam passando por este vexame, sem ter um líder que os representasse diante da batalha. Escolha um líder, se reúnem, ninguém se levanta, porque o que poderia se levantar para ser o juiz, o líder deles, eles tomaram a atitude de expulsar. E a história de Jefté, meus irmãos, é muito interessante. O texto diz que Jefté era filho de Gileade com uma prostituta, um marginalizado, expulso da sua família por seus próprios irmãos, perambulando até uma terra distante, ao oriente de Gileade, Tobi, provavelmente ali na Síria. Lá ele se transformou numa espécie de marginal, chefão do crime, passou a liderar um grupo de, aí já vou retroceder um pouco, de cangaceiros, né? Homens levianos se juntaram a ele, fugitivos talvez, ou expulsos de suas cidades, de suas famílias, por algo semelhante à razão pela qual Jefté também foi expulso da sua família. Então esses homens estavam sob o comando de Jefté. Era o CDFJ, né? Comando dos fugitivos de Jefté. Então Jefté estava com esse grupo de homens ali, disposto a fazer qualquer coisa para garantir a sobrevivência deles e de suas famílias.
era um pirata no deserto. Mais uma vez, meus irmãos, Deus vai usar o improvável, aquele a quem a gente não acredita e talvez dissesse não ser a pessoa apropriada para Deus usar para tal obra. O capítulo 11, do versículo 1 ao 5, agora o próprio povo vai falar com Jefté para que ele seja o seu líder. Entra aí aquela questão, né? Na ausência de tu, vai tu mesmo. Na ausência de tu, vai tu mesmo. Ele não servia para nada, mas agora parece servir para alguma coisa. Não era digno da herança, não tinha o direito de herdar com os herdeiros legítimos, os filhos de seu pai Gileade, por ser ele filho de uma prostituta. Mas agora é chamado, ironicamente, para restituir a herança de Israel que o inimigo tomou, ou estava prestes a tomar. Sai, expulsa você não tem direito de herdar com o nosso pai, não. E agora eles vão atrás de Jefté, para poder garantir a herança, para poder garantir a terra ali. Quando ouvimos, meus irmãos, de Jefté, nada mais vem à nossa mente, além do seu voto, não é mesmo? Nossa mente já está condicionada. Jefté, voto. Voto, Jefté. E aí, não paramos para pensar na humilhação que este, ainda muito jovem, na época passou por ter sido expulso de casa. Nós não paramos para pensar nas consequências que isso trouxe para a sua vida, para a sua família, e que provavelmente seja a fonte de uma das causas do porquê do voto, sem muito discernimento, reflexão, talvez porque tudo na vida dele acontecia assim. O fato é que Jefté ficou conhecido pelo seu voto, e esquecemos de todo o restante da história que traz do juiz Jefté. Por isso que a maioria de nós o chamamos de voto precipitado. Mas a atitude de Jefté nesse primeiro momento de liderança foi muito sensata, você não acha? Quem leu Juízes recentemente? Quem leu? Leu? A atitude de Jefté aqui não parece ter sido uma atitude de alguém precipitado, de alguém que age no calor da emoção. Foi uma atitude centrada e inteligente. Isso nos leva a refletir se um homem precipitado, como nós julgamos que ele era precipitado por conta do seu voto, tomaria mesmo a atitude que ele tomou, agindo com uma diplomacia exemplar. Lembrando também que ele não aceitou de imediato se tornar líder dos israelitas. Houve todo um diálogo de garantias, coisa de quem não age somente pelas emoções ou pelas vantagens que um cargo, que uma função pode lhe garantir. Parece-me que também não havia, meus irmãos, um ressentimento, uma amargura na alma de Jefté com o que fizera os seus irmãos, o que é uma atitude bastante louvável e que serve de lição para nós. O fato é que, aceitando o desafio, o seu primeiro ato foi enviar mensageiros ao rei de Amon, uma atitude diplomática de alto nível, conforme nós observamos no capítulo 11, do versículo 12 ao 28, um texto longo, vai tratar desse assunto, desse possível acordo, entendimento, dessa tentativa de que tudo fosse resolvido ali, não a partir da espada, não a partir da guerra, mas a partir de um diálogo, de um acordo. Ele busca inicialmente uma solução pacífica, optou pelo diálogo com o rei inimigo, tenta um acordo, busca saber do porquê da opressão, porque eles queriam se apossar da terra. Eu estou narrando o que está no texto. E diga-se de passagem, irmãos, diferente das vezes anteriores, o rei de Amon aqui reivindicava o direito de posse da terra, onde Israel estava acampado. O rei explicou, quando Jefté envia o mensageiro lá, querendo saber as razões, o rei Amon explicou que Israel havia roubado a terra dos amonitas quando subiram do Egito para Canaã. Está lá no texto. Jefté respondeu que não foi isso que aconteceu.
O que nos leva a crer que o mesmo conhecia a história do seu povo, as leis da partilha e da promessa de Deus feita a Abraão. É interessante que há uma instrução do Senhor para que Israel não se intrometesse com determinados povos naquela travessia, quando eles estavam saindo do Egito para a terra prometida. E um deles era os amonitas. Tem um mandamento claro que Israel não se metesse com os amonitas, que Israel não pegasse porção de terra dos amonitas e de outros, mais dois povos, né, que eram os amonitas, os edomitas e os moabitas. Os edomitas, né, eram os descendentes de Esaú. Então Deus disse: olha, não pegue, não se aposse de terra que eu dei para Esaú. Vamos ler rapidinho aí, ô Denis, Deuteronômio, abra lá em sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 2, a orientação que Deus deu quando Israel estava saindo do Egito, né, passando por algumas terras. Algumas eles iam se apossar, mas outras Deus orienta que eles passem de largo, que eles não toquem. Deuteronômio capítulo 2, versículo 4 e 5. Dá ordem ao povo dizendo: passareis pela fronteira de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vós, todavia guardai-vos bem. Não os ataqueis, pois nada vos dareis da sua terra, nem ainda um pé de seu território. A Esaú dei a montanha de Seir por herança. Agora, vamos para capítulo 2 ainda, versículo 9, não é? Que é sobre os moabitas, que são os descendentes daquele relacionamento incestuoso de Ló com as suas duas filhas. Versículo 9. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe, e não contendas com eles em combate, pois nada te darei de sua terra. Eu dei a Ar aos filhos de Ló por herança. Os filhos de Ló com aquele relacionamento incestuoso. Todos estes povos aí eram parentes distantes de Israel. De fato, meus irmãos, os irmãos devem estar perguntando: pastor, mas não está tendo nenhum mandamento com respeito aí aos amonitas. Onde fica a história? Na verdade, Israel não lutou contra os amonitas, nem muito menos tomou deles terra alguma nessa travessia, como diz o versículo 8 do nosso texto. Capítulo 10, se você observar, vai estar isso. Veja lá de quem foi que Israel tomou a terra. Foi dos amonitas ou foi dos amorreus? Foi dos amorreus. Jefté vai fazer exatamente esse diálogo. Vai explicar para o rei de Amon: não, peraí, nós não tomamos terra de vocês não. Israel não invadiu a terra dos amonitas. Israel tomou a terra dos amorreus. Então que os filhos de Israel estavam além do Jordão, na terra, diz aí o versículo, na terra de Gileade, na terra dos amorreus. De modo que Israel, irmãos, quando vinha do Egito até a posse da terra prometida, eles, seguindo a orientação do Senhor, essa que nós acabamos de colocar, rodeou a terra dos edomitas e a terra dos moabitas. Porém, ao chegar à terra dos amonitas, esta tinha sido capturada pelos amorreus. Ou seja, quando Israel passou, os amonitas não estavam mais na sua terra. Os amorreus haviam tomado. E o que acontece? O rei Seom, que era o rei ali dos amorreus, este entra em combate com Israel, peleja contra Israel, porém os israelitas feriram a este rei, os amorreus, e desapossou os amorreus da terra. E esta terra que eles estão agora reivindicando pelo rei, sendo reivindicado pelo rei amonita, é claro que nada disso teria acontecido se Israel, nesse exato momento, onde Israel agora tivesse em desobediência a Deus. Porque os amonitas estão longe.
Eles estavam angustiados porque os amonitas já estavam acampados em Gileade para atacar e tomar. E por isso que eles clamam a Deus naquele momento. E entra esse aperto. A terra de fato era deles. E aí, o rei de Amon não estava disposto a renunciar à posse da terra. Por esse motivo, Jefté se prepara para a guerra, para a batalha. Mas antes enviou mais uma vez o mensageiro levando a segunda mensagem ao rei de Edom, apresentando todo o argumento e justificativa do porquê de Israel estar de posse da terra, mas o rei estava irredutível. Então, meus irmãos, Jefté usou uma diplomacia realmente ali exemplar. Então buscou o diálogo, certo? E isso nos leva a crer que ele tinha conhecimento, apesar dele não estar vivendo com o povo de Israel, de estar vivendo numa terra distante, de estar comandando um grupo de homens levianos, né? E de fato Jefté estava mesmo acostumado com o crime, acostumado com a violência, porque ele comandava esse grupo. Mesmo assim, ele tinha o conhecimento dessas leis, dessas orientações, desses mandamentos de Deus, e ele faz uso desse conhecimento para convencer o rei de Amon de que a terra que Israel está de posse não foi tomada deles, e que a terra é por direito de Israel. Então diz o versículo 29 do capítulo 11, então o Espírito de Deus se apossou de Jefté. E aí, queridos, isto é muito importante, pois se o Espírito de Deus se apossou de Jefté, isso significa que Deus garantiu a vitória a Jefté. A vitória já era certa, foi dada de graça para o povo. Mas algo terrível acontece. E aí, nesse algo terrível que acontece, pode ser que seja resultado da influência negativa que Jefté tinha da convivência dele com os falsos deuses, com os ídolos, coisa que não era privilégio negativo somente de Jefté, mas de todo Israel, que cometeram coisas abomináveis aos olhos de Deus, exatamente por conta da influência dos deuses pagãos. E por isso os mandamentos de Deus é tão claro quanto ao comportamento de Israel ao adentrar nessas casas. Então nós veremos agora, queridos, uma história muito triste nesta história dos juízes até aqui. Jefté faz uma promessa, um voto que alguns chamam de precipitado, de bizarro. Ele promete que se ele vencesse a batalha, o primeiro ser vivo, a primeira vida que saísse da sua porta, vindo em sua direção, ele apresentaria ou consagraria, entregaria em sacrifícios, em holocaustos ao Senhor. Uma promessa muito estranha, diga-se de passagem. E ele venceu a batalha porque já era uma vitória garantida quando o Espírito Santo se apossou dele. E quando ele retorna para casa, a sua filha, a sua única filha, sai ao seu encontro dançando alegremente, comemorando a vitória do pai. E Jefté, diz o texto, que naquele momento se angustia, lamenta e diz: filha minha, você é a razão da minha tristeza, da minha angústia hoje, porque eu fiz um voto a Deus e não posso voltar atrás. Há muitas controvérsias sobre o que Jefté fez, se realmente ele ofereceu a sua filha em sacrifício. Alguns acreditam que ele a matou e ofereceu como um sacrifício ao Senhor. E esse parece, de princípio, ser o sentido mais óbvio do texto. Numa olhada direta, pode nos levar a esta conclusão: ainda que a ideia de sacrifício humano seja repulsiva e nunca tenha sido aprovado por Deus, somente animais podiam ser sacrificados, os seres humanos, por sua vez, eram consagrados ao Senhor e depois resgatados por meio de dinheiro. Eu podia consagrar, eu podia fazer um voto, oferecer: Senhor, se tu me deres... Claro que não precisava fazer esse tipo de voto, esse é a envolvência da cultura que leva os homens a fazer essas questões. Senhor, se o Senhor me der essa vitória, eu vou te oferecer o meu filho, vou consagrar. Mas eu poderia resgatar o filho de volta. É o que nós vamos ver. Vamos primeiramente ler Deuteronômio, capítulo 18.
para que fique bem claro que Deus sempre rejeitou, que Deus sempre foi muito claro quanto à questão dos costumes das outras nações que Israel não devia copiar. Deuteronômio 18, do 9 ao 14 diz: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus. As nações que hás de possuir não dão ouvidos a agoureiros e adivinhos, mas a ti o Senhor teu Deus não permites tal prática. Vamos ler Êxodo capítulo 13, Êxodo capítulo 13, versículo 12 e 13. Êxodo 13, versículo 12 e 13 diz assim: apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todos os primogênitos da jumenta resgatarás com um cordeiro. Mas se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todos os primogênitos do homem entre seus filhos resgatarás. Vamos ler ainda, queridos, Levíticos capítulo 27. Levítico 27, versículo 1 ao 8. Olha o que esse texto diz. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, os filhos de Israel, e diz-lhe, quando alguém fizer um voto, olha só, quando alguém fizer um voto de dar ao Senhor o valor estimado de uma pessoa, só para os irmãos refletirem, eu vou entregar meu filho, vou consagrar a Deus. O texto vai falar que eu podia resgatar, tem um valor para eu resgatar, mesmo fazendo essa consagração. Olha como Deus é maravilhoso. Se a tua avaliação for de um homem, e ainda vai dizer a idade, as questões todas, né? Da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será de 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata. E a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. Se a idade for de 60 anos acima, a tua avaliação de um homem será de 15 ciclos. Perceba que está falando da produtividade que esse ser... Não tem nada a ver de preconceito, raça, o gênero. É produtividade. É produtividade. Tanto é que o homem mais velho valia menos. É diferente hoje, no mercado de trabalho. A Bíblia é preconceituosa por colocar isso há 4.000 anos atrás? É desse jeito hoje. Então a Bíblia está falando dessas questões. E estou só abrindo um parênteses aqui, não tem nada a ver com o que eu vou falar. E se for mulher, 10 ciclos, comparando a mesma idade. Voltando aqui o texto, irmãos. Surpreendentemente, a filha de Jefté concorda com ele. E diz: pai, se o Senhor fez o voto, então cumpra o seu voto, pai. Então somente eu peço ao Senhor que me dê 2 meses, para eu juntamente com as minhas amigas ir lamentar pela minha virgindade. Depois disso, ela retorna
e ele sacrifica. Será? O texto diz isso? Ou é uma questão de interpretação? Será que esta jovem encararia tão friamente assim esse voto, sem questionamento algum? Tudo bem, pai, me dá só 2 meses de lamento com minhas amigas, e logo voltarei, e o Senhor me sacrifica no altar do Senhor. Simples assim. É o que nós veremos na nossa próxima mensagem. Não no próximo domingo, porque não vou estar aqui, mas no dia 29. Que Deus abençoe. Deus tem algo muito poderoso a falar aos nossos corações no término desta mensagem, irmão. Pode ter certeza disso. Vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia. Deus, obrigado pela tua palavra, essa palavra, Senhor, tão atual, tão maravilhosa. Não somente nos instrui para as questões do nosso dia a dia. Se fosse aplicar, se o mundo quisesse aplicar, funcionava perfeitamente, mas acima de tudo, ela é a nossa vida. Ela traz a nossa vida está na tua palavra, Senhor. Porque é a tua palavra que revelou a Jesus Cristo, o nosso juiz perfeito, o nosso Messias, aquele que sacrificou, aquele que foi oferecido em holocausto por nossa salvação. Muito obrigado por esta palavra santa, por este livro que amamos e desejamos amar cada vez mais, e nos alimentar e estudar e aprender desta palavra inesgotável, desta palavra infalível e atual e eterna para os nossos corações. Deus, obrigado pela vida da tua igreja, abençoa o teu povo. Conceda-nos, Pai, uma semana abençoada em tua santa e excelsa presença. Pai, suplicamos pelos nossos amados irmãos e amigos que estão enfermos e que a tua igreja tem estado em oração pelos nossos irmãos, pelos problemas, pelas enfermidades que alguns estão enfrentando, tratamentos intensivos. Ó Deus amado, toma nas tuas mãos, abençoa as famílias da igreja, abençoa, Pai, todas as faixas etárias, desde as crianças, dos bebezinhos, ou mesmo daquelas que estão ainda no ventre materno, até os nossos anciãos de 94 anos, para frente, que nós temos aqui na nossa igreja. Nós te oramos, Pai, nós te damos graças em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Os irmãos sentem-se com uma oração silenciosa, o culto está encerrado, irmãos.